Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live do Wheel of Marketing. Para quem não sabe, vou-me repetir, ok, tudo bem, mas tem que ser. Para quem não sabe, o Wheel of Marketing é um projeto criado de e para apaixonados pelo marketing e é também um grande desafio, na minha opinião, porque serve também, ou tem como objetivo, evangelizar a importância do marketing para as empresas em Portugal. Portanto, esta live vai estar acessível via Facebook ou YouTube. Vamos estar juntos durante 40 minutos, ok? Durante esse período, vamos ter aqui uma conversa interessante com o nosso convidado de hoje. Vamos abordar também um tema, ele, interessante, e as questões podem ser colocadas ao longo da conversa. Se por acaso não houver tempo para responder a todas as questões, o que será bom sinal, porque é sinal que estão interessados e a conversa também está a ser interessante e acrescentar algum valor. Essas perguntas serão respondidas depois nos canais próprios que existem do Wheel of Marketing, tanto no Facebook como no LinkedIn. Ok? Hoje vamos ter aqui, além do Rui, outra pessoa, o Rui não sabe, ok? E eu vou chamar aqui mais um convidado, o convidado secreto, vamos chamar assim, que é o José. Por favor, José, aparece. Boa noite, José. Olá, Tudo bem? Boa noite. Parece que foi ontem que falámos aqui neste mesmo palco. Foi ontem, mas acho que foi na semana passada, não foi? Foi assim uma coisa. Mas pronto, és sempre muito bem-vindo e vamos fazer aqui uma surpresa ao Rui, até porque tu tens uma relação também interessante com o Rui, não é? Tendo em conta vocês, mas isso já vais... Queres que diga? O Rui Podes dizer? foi o meu... eu tive uma pós-graduação há 5 ou 6 meses. E o Rui é das pessoas que marcou muito na minha vida, porque ele foi meu professor, acho que foi na penúltima disciplina, e marcou-me. E para mim é um orgulho estar hoje a falar com o Rui, porque o Rui é daquelas pessoas que marcam pela positiva, pelo percurso académico e depois como pessoa. E nós vamos ter a oportunidade hoje de ver isso pela própria pessoa e pela própria testemunha. E confessa lá, estás aí com um bocadinho também de sede de vingança, não é? Tu vais-te vingar, vais aproveitar, vais-te vingar. Não sou com sede de vingança, mas é muito bom estar na pele agora do eu é que faço as perguntas e tu, exatamente. E tu respondes, não é? Porque ele fez o mesmo. Ele é uma pessoa que puxa pelos alunos e cria-te. Tu tens 4 horas com ele, parece que é meia hora, percebes? Aquilo que precisavas mais, é muito bom, é muito bom. Pronto, então olha... Onde é que tiver o Rui, entrem, que é um bom curso sempre. Pronto, ainda bem que dizes isso, porque acho que é um bom mote para chamar então o Rui aqui ao nosso palco online. Grande Rui, muito boa noite. Estava aqui a ouvir o José. Muito bem. Eu tenho-te dito isso. Portanto, sim, é verdade. Obrigado pelas tuas palavras, José. É sempre muito gratificante ouvir isso, até porque, como tu próprio sabes, dar aulas, preparar aulas na faculdade é algo que dá algum trabalho. A mim dá-me imenso trabalho. Eu não consigo fazer nada num conceito mediano, ou seja, tenho que, de facto, se é para fazer a sério, e isso dá um bocado de trabalho. E, portanto, ouvir esse reconhecimento, principalmente de pessoas tão maduras, tão experientes de mercado como tu és, para mim é altamente gratificante e, portanto, mesmo muito obrigado por isso. E deu-me um vinho, portanto, como me deu um vinho... Está, pronto, ok, está percebido. Muito bem. Rui, então, partilha connosco quem és, o que fazes, partilha tudo, ou aquilo que tu achares que deves partilhar, vá. Não partilhes tudo. Bom, olha, eu sou o Rui, tenho 46 anos,
já tomei a vacina há algum tempo, portanto, o que é bom sinal do ponto de vista sanitário, mas representa que já estou quase a chegar aos 50. Mas muito... Já podes ir a restaurantes, podes ir jantar ou almoçar a restaurantes, por isso estás safo, tens certificados e tal, estás à vontade. Na prática, a minha atividade principal é ser gestor. Eu sou gestor da Altronix, uma empresa aqui com sede na Trofa, com delegações em Lisboa e em Espanha também. Tenho uma outra empresa também em Espanha que giro. Sou surfista, adoro surfar, tento surfar sempre que posso, porque é uma das minhas paixões. Dou aulas também no IPAM, conforme o José estava a referir, e onde tive o privilégio de estar com o José e de aprender, inclusive, com ele, porque ele foi meu aluno, mas eu também aprendi bastante com ele e com outros colegas. Sou também dou aulas de uma pós-graduação no SCAP. Sou na Maia, moro aqui na Maia, juntamente... Boa cidade. Boa cidade, com o Hélio. E basicamente, do ponto de vista daquilo que é a minha área profissional, é mais ou menos isto. Sabes que é sempre difícil falar sobre nós. Claro que sim, claro que sim. Mas pronto, faz parte. E pronto, agora então vamos falar da parte mais profissional. É aquilo que é por isso que estás aqui, pela tua paixão pelo marketing também e pela paixão de fazer acontecer, e não é por acaso que tens uma empresa de sucesso, não é? E o tema não podia ser mais pertinente, não é? Porque os stakeholders, não é? Esse termo que muitas vezes, ou muita gente não sabe às vezes o que significa, não é? Isto começa de dentro para fora, não é verdade? Corrige-me se estiver enganado, que isto, sou-te sincero, isto não é um tema que esteja muito à vontade, estou aqui a aprender, eu sou muito sincero. Por isso... Bom, os stakeholders, na prática, repara, qualquer empresa tem no seu dia-a-dia touchpoints com muita gente. E na prática é mesmo isso aquilo que significa os stakeholders, que vão desde, obviamente, os colaboradores da empresa, os acionistas da empresa, a comunidade em geral, porque, de facto, uma empresa tem sempre impacto naquilo que é a comunidade onde está inserido. Os clientes, obviamente, os fornecedores, claro. Tudo isso são exemplos de stakeholders, uns com mais importância e mais impacto na empresa que outros, mas na prática, cada um com a sua dimensão, é aquilo que na realidade são os stakeholders de qualquer empresa. É óbvio que uma empresa pequena terá menos, consegue impactar com menor dimensão os seus stakeholders. Uma empresa como a Sumol Compal, por exemplo, tem um impacto brutal naquilo que são os stakeholders, a começar com grande peso os seus acionistas, os seus clientes, as pessoas como o José, que são os colaboradores, e portanto o impacto é completamente diferente de, por exemplo, uma microempresa. Mas todos estes stakeholders, de alguma forma, e cada um na sua dimensão, têm um impacto enorme na empresa. Sim, incluindo nas decisões, não é? E podem ser impactados de forma positiva ou negativa também, muitas vezes. Inclusive, por isso, eu não referi, mas um dos maiores stakeholders que nós temos chama-se Estado português, o governo, que tem um impacto enorme por várias razões, mas como impacto, se calhar, macro, os impostos que temos que pagar ao final do mês e ao final do ano, mas não deixa de ser um stakeholder na prática de qualquer empresa. Claramente. Rui, deixa-me fazer uma pergunta. Tu, na tua empresa, quando falamos aqui muito de stakeholders, nós geralmente queremos stakeholders que se revejam nos nossos valores, na nossa missão, na nossa ambição. Tu também fazes isso quando escolhes os teus parceiros. Estou a falar mais de fornecedores. Sim. Os fornecedores, eu tenho uma opinião relativamente a alguns assuntos, nomeadamente a questão dos fornecedores. E os fornecedores em Portugal, com muita pena minha, são muito desvalorizados, infelizmente. Pela minha experiência de 33 anos de trabalho,
Toda a minha vida vi uma coisa que em muitas outras economias não é tanto assim. Em Portugal temos que melhorar de facto isso. Porquê? Porque tratamos os fornecedores como algo completamente dispensável. E respondendo à tua questão, no caso da Altronix, eu dou muito valor aos nossos fornecedores, porque a maior parte das empresas não entende, ou pelo menos valoriza isso, que os fornecedores têm um impacto enorme naquilo que é a nossa atividade. Eu concordo. A Sumol ou a Altronix, sem os seus fornecedores, sem os fornecedores certos, vale muito pouco. Porque nós, enquanto produtores, enquanto indústria, uma empresa que produz algo, nós não produzimos algo que nasce da natureza. Nós precisamos de matéria-prima. E para ser competitivos também no mercado, precisamos ter os melhores fornecedores a trabalhar connosco, temos que ter uma parceria muito bem estruturada. E respondendo à tua pergunta, José, claro que sim, nós temos que escolher fornecedores, mas mais que escolher, trabalhar em conjunto com eles para que, de facto, haja uma parceria muito boa, que ambos percepcionem o propósito do que é que estamos aqui a fazer, quer do ponto de vista da forma de estar no mercado, as condições de trabalho, as condições de negócio, as condições de pagamento. Tudo isso tem que estar muito bem estruturado entre ambos e com um propósito, ou seja, o que é que estamos aqui a fazer, para que é que nos levantamos todos os dias para vir para aqui trabalhar, porque é que eu te compro, porque é que tu me vendes, para que as coisas façam mais sentido. Eu também concordo muito com essa opinião, porque o que eu tenho visto é que o fornecedor é visto como alguém que vai lá para tirar dinheiro, fornece matéria-prima, toma lá da cá, e depois não há uma linguagem comum nos dois, não há um propósito comum, como é que vamos crescer juntos. Ainda se vê muito isso em Portugal. Sim, é facilmente descartável, como disse o Rui, na verdade, infelizmente, porque há muita, cada vez mais concorrência, seja em que área for, e então há sempre aqueles que tentam furar os esquemas e infelizmente, muitas vezes, as empresas esquecem-se que o seu parceiro de negócios, e estamos a falar, neste caso, de fornecedores, é realmente muito importante naquilo que vai ser o seu sucesso enquanto empresa, não é? Enquanto valor que vai dar ao mercado e ao seu cliente, não é? Porque eu não trabalho com essa realidade, daí ter dito que, para mim, o termo stakeholders, obviamente eu sei o que é e tudo, mas não lido com isso dessa forma, dessa dimensão, não é? Hei de lá chegar um dia, quem sabe, mas pronto, na verdade a questão é que isso é muito importante e perceber que, neste caso de parcerias, os fornecedores são verdadeiros parceiros e, assim como nós temos que manter relações com os nossos clientes, não é? Fidelizá-los, também com os fornecedores deve acontecer o mesmo, porque já tive situações de fornecedores em que, fora de horas, ao fim de semana, já me vieram trazer material, porque precisava daquilo para... Isso, por mais que eu quisesse mudar para um time, era impensável fazê-lo, porque não ia encontrar isso no outro lado, garantidamente. Eu acho que é uma questão algo também. Sim, é algo que se cultiva. É algo que se cultiva, mas tem a ver com décadas e décadas de uma forma de estar no mercado que nos trouxe até aquilo que nós somos hoje. E tal e qual como eu acredito, por exemplo, que já nasceu uma nova geração de empresários, já nasceu uma nova geração de gestores, também essa nova geração vai percepcionar o mercado de forma diferente e eu acredito que irá olhar para os fornecedores também de uma forma diferente, com uma forma mais rica em termos de parceria e olhando para eles como de facto um stakeholder que vem criar valor para aquilo que é a nossa produção. Mas é, acima de tudo, uma questão cultural, até porque eu conheço, há muitos anos, conheço também na minha área, a forma de estar nos negócios, por exemplo, dos países do centro da Europa ou até do norte da Europa,
e a forma de estar é completamente diferente. No norte da Europa, e já se falou tantas vezes disso, não existem questões como eu aceitar que não me passe fatura, um canalizador, por exemplo, isso não existe. Da mesma forma, por exemplo, como no norte da Europa ou até no centro, se eu vou vender um equipamento, é quase um insulto que não me seja proposto um serviço que está anexado ao equipamento. Em Portugal é precisamente o contrário. Se eu vendo um equipamento, o serviço não interessa para absolutamente nada, porque eu quero é o preço mais barato, independentemente do fornecedor ou da solução, quando a variar. Depois vê-se como é que vamos... Sim. Não há planeamento. Eu acho que aqui o problema é que não há planeamento, é olhar para o momento, poupar agora e depois, como se fizessem contas, iam perceber que mais à frente que afinal não custou tanto. Aliás, afinal custou mais do que se comprasse a outra solução melhor. Eu conheço uma situação muito, muito interessante que é uma empresa que ela tinha que comprar máquinas tipo giratórias, escavadoras, e havia necessidade de comprar um dumper, ok? Então vamos comprar um dumper, foram comprar um dumper no exterior, na Holanda, sem ver, sem nada. Lá vem o dumper, cheio de problemas. A reparação daquele dumper ficou mais cara do que comprar um dumper novo, ok? E isto realmente espelha um pouco o que é, muitas vezes, a gestão que existe, e porque se pensa lá logo de imediato, não, tenho que cortar agora, não se pensa a médio e longo prazo, na verdade. E pronto. Mas, avançando na nossa conversa, desculpa, ia dizer uma coisa... Deixa-me só acrescentar isto. Isto, de certa forma, também nos leva ao tema da live de hoje, ou seja, quando se fala na criação de valor com os stakeholders, está aqui incluído, efetivamente, os fornecedores. E, portanto, também nos cabe a nós trabalhar no sentido de criar esse valor junto daquilo que é os nossos fornecedores e, por outro lado, trabalhar com eles para que eles também tenham a capacidade de criar valor na nossa empresa. Portanto, também, de certa forma, está aqui ligado. Isto para dizer que é um trabalho que é exigido a todos, aos colaboradores, aos gestores, a quem decide, aos departamentos de compras. Nós não podemos ter um paradigma tão radical como eu conheço em empresas, que é, só porque sim, num determinado departamento de compras, no dia 1 de janeiro, entra lá o chefinho e perante os seus colegas que fazem compras naquela empresa, refere, malta, para este ano que vai entrar, nós o ano passado comprámos 50 milhões de euros, eu não quero saber como, este ano temos que comprar exatamente a mesma coisa por 40 milhões. E se vocês comprarem 40 milhões, irão ter um prémio no final do ano de bom resultado de 1000 euros, imaginemos. Esquecendo-se com isso, que na prática está a canibalizar os preços junto dos seus fornecedores e que isso não é saudável para a relação, porque em muitos casos, principalmente para quem trabalha com indústrias, como a indústria automóvel, por exemplo, que nós trabalhamos bastante, são indústrias que são muito competitivas e que, regra geral, já têm preços bastante competitivos. É impossível passar de compras de 50 milhões para 40 milhões. Isso vai esganar completamente, vai asfixiar completamente o fornecedor, e isso não é bom para nenhum dos stakeholders. Portanto, este registro que acontece com muita frequência na nossa sociedade de negócio, acima de tudo, é um paradigma que tem que mudar um bocadinho. Porque tem-se que isso é influenciar negativamente os stakeholders, garantidamente. Mas aqui é a ruptura, não é? Começa logo aqui pela ruptura de, ok, mas tu até agora eu estava-te a servir, porque é que este ano me vais pedir mais barato? E começa aqui a chamada aldrabice, não é? Olha, eu então para te vender mais barato também vou diminuir a qualidade. Diminuir a qualidade na produção vai-se refletir. E depois o nosso cliente vai acabar por dizer, ok, mas olha, isto não é igual ao ano passado. Mas é do mesmo fornecedor. E começa a vir tudo ao contrário e entra a cultura das duas empresas. E aí começa quando tu tens uma cultura, como é o caso da Altronix, que assenta
quase como obsessão a qualidade, coisas como essas não são possíveis. Eu não tenho, no caso da Altamira, eu não tenho nenhum negócio que eu baixe a qualidade por causa da condição de preço que eu estou a trabalhar. Ou seja, em circunstância alguma, a qualidade é um parâmetro que está muito institucionalizado dentro da Altranut. E, portanto, em circunstância alguma, eu baixo a qualidade, até porque daria-me um trabalho imenso baixar a qualidade, porque iria ter que mudar de processo. Portanto, é impensável ali. E, portanto, não podemos baixar a qualidade, o que é que vai acontecer? Vai esmagar as margens do negócio. E ao esmagar as margens de negócio, na prática, permite, se isto for levado a um extremo, permite que não se compre máquinas melhores para produzir mais e melhor, permite que não se aposte em inovação, em desenvolvimento de novos produtos. Isto é que é verdadeiramente mau para a empresa, para o cliente e, acima de tudo, isto é que é o mais importante, se calhar na minha visão, para a economia. Porque nós não conseguimos aumentar as nossas exportações, não conseguimos aumentar aquilo que é o nosso PIB de exportação, se não formos competitivos. E nós só podemos ser, não há milagres, nós só conseguimos comprar máquinas que façam melhor, mais rápido, com dinheiro. Ponto. E esse dinheiro tem que advir do negócio que é feito no dia-a-dia. De outra forma, nós vamos continuar a estar a trabalhar com máquinas completamente obsoletas e, ao mesmo tempo, queremos competir com empresas no estrangeiro que têm máquinas de topo de gama. É impossível, por uma razão muito simples. Nós não temos economia de escala. Nós não conseguimos nunca competir com esta empresa concorrente que está na França, por exemplo. Então, se vamos para o mesmo mercado global, mas na realidade nós vamos com uma máquina que custou 1 milhão de euros para produzir algo, e estamos a competir com um concorrente francês que tem uma máquina que custou 5 milhões. E, portanto, não é igual. Eu nunca vou conseguir ser competitivo. E, portanto, eu nunca vou conquistar esse cliente. Ou que não conquistar esse cliente, não o exporto. E a exportação tem um peso enorme naquilo que é a nossa economia, nomeadamente indiretamente naquilo que é a qualidade de vida das pessoas em Portugal. E este aqui é, na minha opinião, também o grande fator aqui macroeconómico que tem impacto depois, do ponto de vista micro, nas nossas vidas. E que é uma realidade, não se pense que isto é ficção. Porque eu que conheço, vou a mercados lá fora e conheço, a realidade é que há setores que nós brincamos, estamos aqui a brincar à produção, brincamos às produções. Porque lá fora trabalham a sério às produções. Sim, aqui é o Big Brother das empresas, em algumas situações, quase. Não é? Mas olha, mas isto é tudo muito bonito, mas diz-me que agora estou muito curioso. Onde é que entra o marketing no meio disto tudo? Ora diz lá, que eu agora estou muito curioso. Como é que o marketing pode então aportar valor aqui para os stakeholders, começando a nível interno, não é? Olha, eu se me recordo... Antes de responder, vou dizer uma coisa. Eu acompanho o Rui no LinkedIn e ele ontem pôs um post que te responde a isso. Que é uma funcionária dele, que é uma Brigitte, se a memória não me falha. É isso, Rui? Sim, é certo, certo. Que se foi embora. E tu vês a senhora com uma fotografia de orgulho e o post que ele pôs lá responde ao marketing interno dos stakeholders dele, que é os melhores stakeholders que tu podes ter, os teus colaboradores internos. Claramente são os primeiros. Como eu entalei agora, que ele não vai conseguir agora responder a mais, Rui, podes desenvolver. Desenvolve aí, exatamente. Espera aí, malta, que me está a ouvir. Obrigado, André. José, bom, eu se me recordo a última definição de marketing da Associação Americana de Marketing é algo do género, que o marketing é um conjunto de atividades e processos que tem como função criar valor para os seus stakeholders, clientes, etc. E, portanto, nesse sentido, tem de facto tudo a ver, porque tendo o marketing, segundo a Associação Americana de Marketing, a obrigação
e o conceito de criar valor para aquilo que são os seus stakeholders, eu diria que, como referenciou o José, uma das principais tarefas do marketing é criar valor para aquilo que são as pessoas da empresa. Eu diria que são o seu primeiro cliente. E uma das formas é o exemplo que o José deu, que para mim foi muito fácil fazer aquele post, porque falámos de uma pessoa absolutamente brilhante, que era a Brigitte. Portanto, foi mesmo muito, muito fácil fazer aquele post, embora me custou, emocionalmente, custou-me um bocadinho fazer. Mas falando da pessoa em concreto, foi de facto muito fácil. E, portanto, o marketing tem aqui um peso enorme em criar valor para aquilo que são os seus stakeholders. A começar pelas pessoas internas, nós temos que cada vez mais ter nas empresas, isto não é novidade, vocês sabem disto perfeitamente, criar um propósito. Nós temos de estar aqui por alguma razão. Isto não tem que andar sempre atrás do dinheiro. Isso é uma consequência, não é? Exatamente. Eu acredito que o dinheiro o dinheiro, a faturação, as vendas, é uma consequência daquilo que é o propósito e a criação de valor que as empresas incutem no mercado. E, portanto, nesse sentido, nós temos que criar valor por várias formas. Uma das formas indispensáveis nas empresas, nucleares completamente, é através do marketing. E o marketing tem essa obrigação. Tem a obrigação de todos os anos ter ações muito claras que vão trabalhar aquilo que é o propósito da marca, da empresa, a começar por esse propósito dentro de portas. Ou seja, nós temos que, enquanto marketeers, a trabalhar o marketing, temos que passar aquilo que é o propósito da empresa, dos produtos, das pessoas, para as pessoas da empresa, em primeiro lugar, para que de facto isso esteja no ADN da empresa, que se respire produto, que se respire solução, que se respire inovação. Eu quase que diria que tem que haver uma obsessão por estas coisas internamente. Para quê? Para que depois o marketing possa, com estas pessoas muito envolvidas, com muita transparência de onde é que estamos, para onde é que queremos ir e como é que queremos lá chegar, passar essa criação de valor, passar esse propósito para aquilo que são os clientes ou os consumidores da empresa, da marca. Há uma expressão que eu ultimamente lembrei-me dela, é minha, vale o que vale, mas que achei piada essa expressão, que é, nós no marketing passamos décadas, e vocês sabem perfeitamente disto, no marketing passamos décadas a analisar o comportamento do consumidor. É engraçado como as coisas mudaram. É que nós, neste momento, temos o consumidor a analisar as marcas. É verdade. É verdade. Aqui os papéis inverteram-se. Os papéis inverteram-se completamente. Se calhar, eu diria que não é muito mais do que a última década, no limite, as 2 últimas décadas, desde 2000. De facto, os consumidores agora olham para as marcas e analisam-nas. E deixam efetivamente passar. E hoje temos um impacto. Não é? Tu tens o processo AIDA, que a última coisa que é a advocacia. Ou seja, o consumidor é o advogado da marca. Para o bem e para o mal é o advogado da marca. Claramente. Mas lá está. Mas aí é só dizer, o propósito aqui que o Rui referiu é muito importante. Mas propósito autêntico. Atenção, aí depois é outra história. Quantas empresas de média dimensão que, de forma contínua, têm ações muito direcionadas para analisar o comportamento do consumidor e vivem uma miopia constante porque esquecem-se disto. Eles esquecem-se que o consumidor, hoje em dia, os está a analisar. Tens muitas. Está a analisar se eles têm um propósito, está a analisar qual é a postura que eles têm no mercado. Há um estudo recente da BlackRock Consulting que diz algo do género.
que estudou, fez um estudo e concluiu que, penso que era 87% dos consumidores preferem uma marca com um propósito. E nesse estudo também dizia que, penso que 13% dos consumidores analisados nesse estudo estavam dispostos a pagar mais por uma marca com propósito. É verdade. Via-se tudo. Mas lá está, mas o propósito tem que ser genuíno e autêntico. Porque eu por exemplo, por exemplo, marcas e às vezes grandes marcas que apostam em causas, em problemas que não deveriam focar-se, LGBTs, por aí adiante, que não, para mim não é algo que deve ser usado como argumento ou como ferramenta de marketing, ok? Porque há marcas que até nunca tiveram qualquer tipo de contacto ou de comunicação ou de aproximação a essas pessoas, ok? E de repente fazem. Mas fica bem apoiar a causa. Lá está, fica bem, mas... Não há sinceridade, não há genuinidade. Exatamente, mas, por exemplo, eu não vejo marcas a apostarem em verdadeiros problemas da sociedade. As pessoas que não veem, as pessoas que são surdas, mas muito pouco. Temos agora o exemplo da Kellogg's, por exemplo, tem embalagens com áudio, etc. Mas esses verdadeiros problemas da sociedade, não é? Que podem muito bem ser um foco do propósito das marcas, aquelas marcas que são verdadeiramente influenciadoras da sociedade, não é? Que têm poder, digamos assim, muitas vezes não usam esse poder que têm para o bem comum, mas sim vão atrás daquilo que é a moda, a tendência, o que está agora a dar. Tu tens um estudo feito pela Google, começou pela Procter, acho que é a Procter Gamble, é isso, que depois dá origem a um livro, não é? Que é o ZMOT, não é? Que é o Zero Momento da Verdade. E as marcas ou empresas muitas vezes não veem isso, que é tu quando vais comprar alguma coisa, tu já fizeste todas as pesquisas e mais algumas e todas as comparações, todos os propósitos, por exemplo, da parte de empresas de produção. Eu lembro-me quando, eu sou curioso, não é? Eu andei na pós-graduação e quando via quem era o professor, andava a investigar, não é? Ia saber tudo sobre eles, e se não estavam na minha rede de LinkedIn, eu fazia questão de adicionar. E quando chego à parte do Rui, fiz exatamente o mesmo processo de pesquisar. E vejo uma empresa chamada Altronix que até lá não conhecia. E olho para a empresa e Rui, corrija-me se eu estiver errado, porque eu posso estar a dizer aqui uma grande asneira. E vejo lá que ela lançava um código para daltónicos. É isso? É isso. Uma etiqueta para daltónicos e não sei o que, não sei o que mais. Assim, minha grande ideia. Isto é uma ideia estúpida, não é? Porque eu digo assim, grande ideia. Realmente, daltónico, nem nos lembramos disto, não é? Mas isto já está. Eu sei que para ele é vender. Existem 350 milhões de pessoas no mundo que são daltónicos. Pois ele acabou por dizer isto também na pós-graduação. Pronto. Mas repara nisto, que tem um propósito. Claro que ele encontrou o nicho de mercado e o objetivo é vender. Sim, tudo mas bem. Também ele está a ajudar os 350 milhões, não sei o que mais, que todos têm dificuldade e nós próprios não nos lembramos disso diariamente. É verdade, mas isso sim é ter um propósito genuíno e realmente impactante. É um propósito genuíno e é uma oportunidade de negócio. Ok, juntou as duas coisas, mas lembrou-se, está a ajudar a sociedade, ele está a melhorar a sociedade. Exatamente, É um propósito genuíno. Desculpa lá, que eu lembro-me sempre disto. Não, mas é que faz todo sentido. Tu tens grandes marcas. Eu estou-me a lembrar da Porsche, por exemplo, fez uma ação para se aproximar ao LGBT, não é? Em que fez cada Porsche apresentava uma cor da bandeira e mais não sei o quê, e aquilo correu super mal, não é? Mas é Porsche, ok, é Porsche, deu a volta por cima, mas na verdade, lá está. Quer dizer, quando as pessoas sentem que aquilo não faz parte dos valores da marca, não é da sua gênese,
Pá, mas por que raio de repente vem agora a Porsche aqui com o LGBT? Quer dizer, não faz sentido, ok? A menos que já houvesse trabalho nesse sentido, e aí sim fazia sentido uma campanha. Agora, nós vimos muito, por exemplo, no Euro 2020, quer dizer, nós vimos muitas marcas a aproximarem-se, ou algumas pelo menos, essa causa, pá, que eu acho que, para mim, a marca perde qualquer crédito que possa ter, na minha opinião. Não sei se é vossa, mas na minha, sim. Pá, depende muito da marca e como é que ela está posicionada no mercado. Sim, mas é tudo que vai atrás de modas. Quando não tem um propósito e uma linha ali de estratégica, não é? Acho que não faz sentido. Agora, quando é genuíno, sim, aquilo que o Rui disse vem do propósito, não é? E pôr as pessoas envolvidas e apaixonadas e respirarem todas, ou seja, partilhar todas a mesma paixão pela marca. Eu sou um deles que vivo a marca todos os dias da empresa. Eu respiro a marca. O Rui transmite a credibilidade quando escreve, quando partilha, por exemplo, a parte da empresa da Altronix. Claro, repara uma coisa. Está atento a ver que aquilo é genuíno. Aquilo é genuíno. Eu vou ter que dizer, eu vou ter que partilhar aqui algo que aconteceu hoje, porque a verdade é esta, e só para mostrarem realmente que isto é muito importante. Eu conheço o Rui muito pouco e vice-versa. No entanto, o Rui decidiu-se, desculpa, a ajudar-me num projeto, ok? E ele deu-me 2 contactos. E num desses contactos, a pessoa que falou comigo disse-me assim: se vem do Rui, eu aceito porque é do Rui, ok? Foi o Rui, portanto, eu aceito, ok? Epá, eu fiquei assim, epá, espetacular, é grande Rui. Epá, e é verdade. E fui eu que te apresentei o Rui, disse, olha, o Rui é a pessoa indicada para... Exatamente, quer dizer, exatamente, né? Porque pessoalmente tivemos o primeiro contacto no evento, no Martin Mix do Erro. Por isso, mas pronto, Rui, estamos aqui a tirar-te aqui algum protagonismo. Vamos. Eu ia acrescentar só naquilo que vocês estavam a dizer uma coisa que eu considero mesmo relevante, que é completamente vital nos dias de hoje que haja transparência nas empresas. Até porque hoje, mais do que nunca, a falta de transparência vem cá para fora muito rapidamente. Por causa das redes sociais, acaba por ter uma dimensão muito grande. Eu tenho uma expressão que uso, que ela também é minha, das minhas relações, que é: as empresas têm que ser cada vez mais what you see is what you get. Eu não posso transparecer uma coisa e contrato um novo colaborador para a Altronix e no primeiro dia que ele chega, ou passado 15 dias, percebe que a Altronix não é nada disto que eu estou para aqui a dizer. Isto acontece muito em milhares de empresas. Pinta-se uma coisa e, na realidade, quando se vai ver, não é assim. Isso tem que acabar. Tem que ser mesmo what you see is what you get. Aquilo que tu comunicas tem que ser honestamente, genuinamente, aquilo que tu respiras. De outra forma, eu acho que, principalmente nos dias de hoje, é muito curto. Tem perna curta, porque vai transparecer cá para fora muito rapidamente. Um funcionário que sai da empresa e que quando sai já não está vinculado e, portanto, vai falar mais do que se calhar poderia ou deveria e vai comunicar de facto aquilo que é importante, que é menos importante para a marca, e isso tem hoje em dia um impacto muito grande. Eu uso também um exemplo interessante, que se calhar eu acho que a maior parte das empresas não pensa nisto. Vamos ver uma empresa que está a fazer um processo de recrutamento e que quer contratar 20 pessoas. Ela vai fazer 200 entrevistas. Ao longo de 2 meses faz 200 entrevistas. Nessas 200 entrevistas, obviamente, ele vai contratar 20 pessoas e vai mandar porta fora 180 pessoas. Essas 180 pessoas, vamos assumir aqui que elas têm um agregado
familiar e não só, mas de 10 pessoas. Passámos automaticamente para 1.800 pessoas. Essas pessoas que eu não precisei delas, porque eu dispensei-as, porque eu contratei foi as outras 20, a forma como eu as vou tratar, eu vou criar embaixadores da marca ou vou criar detratores da marca. E reparem como facilmente eu consigo pôr, se não fizer um bom trabalho, se não houver transparência, como facilmente eu consigo pôr 1.800 pessoas a dizer mal da Altronix. E basta não responder, não dar uma resposta. Por exemplo, isso mandas fazer umas etiquetas para calar essa malta, pá, então. Então tu tiveste o cuidado de vir à minha empresa, perder o teu tempo, gastar dinheiro em gasóleo para vir a uma entrevista e eu não tenho sequer a capacidade de dizer, olha, muito obrigado por teres vindo, mas não foste selecionado, optámos por outra pessoa, que é a coisa mais natural do mundo. Mas aquela pessoa tem que ter, no mínimo, uma resposta. Por respeito, em primeiro lugar. Mas, acima de tudo, porque esta pessoa vai criar muitos detratores da marca. E, portanto, vai pôr em causa aquilo que é o propósito da marca. Aquilo que estávamos a falar há pouco. E a autenticidade, como diz aqui o José Carlos e muito bem, a autenticidade vende e é verdade. Ok? Tal e qual. Não é? Porque isto é mesmo assim, mas isto é uma questão cultural também, eu penso, não, eu tenho a certeza que felizmente está a mudar, mas isto basta, quantas vezes nós enviamos um e-mail e não há qualquer tipo de resposta, por exemplo, não é? Quer dizer, basta isso, e dizer um não, ok, obrigado, mas nada disso acontece, na maior parte dos casos, e isso é muito mau, Aqui o ponto forte, ou ponto-chave, na minha opinião, desta conversa depois, é que o marketing não só tem que unificar uma estratégia de comunicação também, não é? Os meios, mas também tem que unificar aqui toda esta vertente do que é de dentro para fora, em todos os pontos de contacto, sejam eles parceiros, sejam eles os acionistas, sejam eles os funcionários, porque o marketing é transversal, neste momento, a qualquer departamento, não é isto? E assistimos aqui a uma nova geração de demonstradores, por exemplo, em que a sua base, o seu curso é marketing, ok? Porque cada vez o marketing, como tu falaste há pouco, é mais relevante para as empresas. Ok? E acho que estamos no caminho certo de se perceber o que é o marketing, o verdadeiro marketing, não é os meios, ok? Isso é uma vertente do que é a comunicação, mas o marketing é realmente cada vez mais importante para as marcas e o fator diferenciador é, sem dúvida, a estratégia. Sim, e o marketing tem que ser orientado de outra forma em Portugal, porque, mais uma vez, indo aqui sempre à questão macro, porque isto também tem impacto naquilo que é a nossa economia. Eu não tenho esse estudo, mas garantidamente, se formos analisar países que verdadeiramente trabalham marketing e formos analisar, por exemplo, aquilo que é o orçamento per capita de investimento em marketing, face à realidade portuguesa, eu vos garanto que estamos a quilómetros, de certeza absoluta. Eu diria daqui a Marte de distância daquilo que é o investimento das empresas em marketing per capita, lá fora, em alguns países que verdadeiramente têm economias fortíssimas, face àquilo que é feito em Portugal. E, portanto, o marketing tem que ser olhado como um departamento ou um grupo de pessoas que tem que ter orçamento para se trabalhar. Por outro lado, eu acho que também isto é uma miopia que existe, é achar-se que podemos ter marketing sem budget. Quer dizer, isso não existe, nenhum, não é? Podemos ir agora para questões como o guerrilha marketing, faz aí umas coisas engraçadas que têm um custo muito baixo, mas o guerrilha marketing também tem perna curta, ou seja, não dá para constantemente fazer guerrilha marketing. Para todas as empresas, não é? E não é para todas as empresas. Obviamente. Exatamente. E depois também tem inversão de papéis. Funciona bem algumas vezes, mas depois torna-se... É spam, é quase um spam ali da marca que acontece. Não é? Portanto, é fundamental que as empresas percebam que tem que haver investimento em marketing,
porque isso também é um dos fatores que vai alavancar a nossa economia. Porque o marketing, como eu falei no início, o marketing tem também aqui, usando a expressão da Associação Americana de Marketing, o marketing tem um contexto enorme de criar valor. E uma das coisas que falámos há pouco, mas eu reforço, nós temos que mudar este paradigma de esquecermos que nós estamos no meio da tabela de competitividade em termos de preço e, portanto, competir por preço nos mercados externos é muito difícil e cada vez será mais difícil. Temos cada vez mais a Ásia em força na Europa, entre outras economias, que conseguem ser mais competitivos que nós. E, portanto, isto não é rocket science. Nós temos que, de uma vez por todos, perceber que nós só conseguimos exportar mais com criação de valor. E o marketing, não só o marketing, mas essencialmente também o marketing, tem aqui um impacto muito grande nessa criação de valor. Só quando o nosso cliente no exterior percepcionar valor naquilo que nós vendemos e retirar o preço da equação, é que nós vamos ter uma economia melhor. É nessa altura que vamos exportar bastante mais, porque o nosso cliente vai percepcionar valor naquilo que nós exportamos. Nós não podemos exportar como valor o preço. Isto tem que acabar. Eu não sou... Nem lá fora, nem cá dentro. Sim, mas isso começa logo por quem nos governa a todos, que é o Estado. Ou seja, o nosso Portugal tinha que trabalhar o bem, o marketing, a marca Portugal, ok? E transmitir para fora, para o mundo, o que é Portugal, o que é português é bom e recomenda-se. Ponto. Mas nós comunicamos isso, atenção. Mas repara, acontece... A nível de turismo. O problema é que turismo, pontos, mas não é só turismo. É uma empresa de serviços. Vista lá fora como uma empresa de serviços. E mas o que não pode... Tu tens, por exemplo, a indústria do azeite, e não só, em que tens azeite de melhor qualidade do que um italiano, por exemplo, mas o teu custa 5 euros e o italiano custa 20 euros, por exemplo. Ok? E nós não conseguimos... Nós, como marca, não somos fortes. Nós, como Portugal, não somos fortes, ok? Mas começa de cá dentro também. Só com a pandemia que isto acelerou um pouco, no sentido de valorizarmos mais o que são os produtos nacionais, ok? Não é? Isto sim, há vários estudos... É português, é Portugalidade e tal. Sim, mas há alguns estudos que comprovam isso, mas quando olhas depois para a parte do digital e do e-commerce, cresceu não sei quanto, e de onde é que vem? China. Portanto, às vezes a intenção, nós temos muitas intenções de não queremos garrafas de plástico e não sei o que é. Olhamos para estudos e cresceu a garrafa, cresceu o segmento, por exemplo, de águas em plástico. Uma coisa é a intenção, outra coisa é o manifesto, é se realmente estamos lá a fazer as coisas. Eu acho que o maior problema da comunicação é que nós não ouvimos para entender e ouvimos para responder. É um bocadinho assim, dizemos as coisas, mas depois do manifesto não passa da intenção. Não é? É a minha opinião. Deixa-me só acrescentar uma coisa, que é... podemos estar aqui nesta live até às 4 da manhã a arranjar culpados. Há uma coisa que eu sei, é que eu tenho que fazer o meu papel. Ponto. Claramente. Em vez de arranjar culpados, eu tenho que todos os dias me levantar e ir trabalhar e ter a certeza que no final do dia eu fiz a minha parte. Porque arranjar culpados, isso é a parte mais fácil. Podemos culpar o governo que tem culpa? Claro que sim, indiscutível. Nós temos a infelicidade, na minha ótica, de ter governados desde 74 por pessoas que não têm, na minha ótica, competências para isso. Agora, há uma coisa que eu sei, é que não adianta eu chorar a dizer que o governo é o culpado, que os impostos são muito caros, porque nada, no dia seguinte, continua tudo igual. E, portanto, eu ou choro ou vendo lenços. E eu hei de preferir toda a minha vida vender lenços. Independentemente de os impostos serem elevados ou não, são as regras que eu tenho. E, portanto, se eu não estiver bem com as regras do jogo, lá para a Holanda,
ou ir para um paraíso fiscal e trabalhar lá. Claramente. Eu adoro trabalhar em Portugal. Portugal é a minha terra e eu nunca na minha vida vou sair daqui. E, portanto, se essa é a minha opção, é estar aqui porque eu adoro Portugal, eu tenho que trabalhar com as regras do país onde estou. E, portanto, em vez de arranjar culpados, temos que fazer todos nós o nosso papel, como o José faz, como o Hélio faz, todos os dias fazer o melhor, porque eu acredito que se todos, em conjunto, deixarmos de estar constantemente à procura de culpados e fizermos este pequeno, este micro, este nano papel na sociedade, todos juntos passamos a ter um conceito macro de impacto na sociedade e isso, na minha ótica, tem resultados muito interessantes. É o grande desafio, é criar aqui um efeito bola de neve, não é? Porque, na verdade, é como dizes bem, nós não podemos focar ou arranjar culpados, temos é que fazer acontecer todos os dias e se queremos ir a um lado, não é? Alcançar aquilo que nós definimos para nós próprios. A questão é que seria muito mais fácil se tivéssemos uma ajudinha extra, na verdade. Não, mas a ajudinha extra, bem agora outra vez ao tema, que são os bons stakeholders que nós temos que escolher. Se nós tivermos bons parceiros de negócio e se estiverem todos com o mesmo propósito, não é? Nós conseguimos fazer isto, não é? Quando não falamos a mesma linguagem, é que entra em ruptura, um a puxar para cada lado e quebramos aqui a criação de valor. Concordas comigo? É verdade. Esta aprendi contigo na formação. Certo. Eu vou também dizer outra coisa importante, que é vendemos lenços ou choramos, ok? Eu prefiro toda a minha vida vender lenço. Mas mais do que isso, nem é inteiramente verdade isto. Repara, nós tivemos o CREN, para quem se recorda, o Hélio se calhar não, mas o José recorda. Nós tivemos o CREN, que entrou aqui dinheiro, meu Deus. Nós tivemos o Portugal 2020, que entrou em Portugal muito dinheiro. E vamos ter agora Portugal 2030, que vai trazer para Portugal muito mais dinheiro. Então, eu não concordo com quem diz que não temos ajudas, porque até temos. Agora, primeiro ponto, temos que nos projetos para elas. Não percebi, José, desculpa. Estava a dizer, não temos projetos. As empresas não têm projetos para trabalhar. Exatamente. É óbvio que tudo nesta vida tem regras. Tudo nesta vida tem regras. E, portanto, os fundos europeus têm regras, não pode ser distribuído dinheiro à toa. Agora, há ajudas. E para quem tiver projetos inovadores, para quem tiver projetos, empresas que de facto estão a fazer um bom trabalho, esses dinheiros estão aí para tornar essas empresas mais competitivas, para alavancar coisas precisamente como a comunicação, como a inovação, como o próprio marketing, que nos vão ajudar a ser mais competitivos no exterior. E, portanto, vender mais. Atenção que o marketing só começa agora a ser, a ouvir, anexado a essas ajudas todas da Europa, muito recentemente, porque em todos os meus projetos de investimento... Portugal 2020 és obrigado, no Portugal 2020... Sim, Portugal 2020, mas antes disso não, nem sequer o marketing era uma opção. Tinhas que fazer muitas jogadas ou muito jogo de cintura para conseguir incluir o marketing. Mas, na verdade, começa agora, até incluindo o próprio Google Ads, é uma das rúbricas que tu podes e deves investir. Mas eu estava a falar mesmo numa perspectiva de ajuda interna, ok? Como marca, porque da Europa vem muito dinheiro, efetivamente, e muitas empresas cresceram. A empresa onde eu estava cresceu bastante, graças também a isso, e foi nas alturas que maior investimento de marketing tivemos e felizmente benditos apoios, ok? Mas internamente acho que deveria haver a responsabilidade de fazer mais um bocadinho pelas empresas. Eu digo isto porque eu agora sinto na pele um bocadinho, obviamente em dimensões completamente diferentes das vossas, ok? Mas eu sinto um pouco aquilo que nós temos que dar ao Estado, digamos assim, o que é que temos que trabalhar para conseguir ter um negócio que seja sustentável, ok?
ao ponto de escolher, depois chegar ao ponto de começar a definir os meus stakeholders internos, ok? Os primeiros, os funcionários, etc. Quer dizer, então agora nessa fase, epá... Estamos aqui em 3 posições diferentes, eu não vou tirar o protagonismo aqui ao Rui, mas é assim, o Rui é um empresário, tu és um empresário, eu sou um colaborador de uma empresa. Mas sou um colaborador da empresa que vejo a empresa como minha. E tu estás a falar desses apoios internos, eu estou-me a lembrar sempre no setor da restauração, não é? Que foi agora... sim, a restauração. Foi a que foi mais fustigada. E eu lido com vários clientes, e tenho clientes que me dizem, ok, o negócio não correu bem, e que estão à rasca, mas receberam um fundo do Estado, e eu quando lhe pergunto, então, mas receberam muito, receberam pouco? Sim, pagaram justo, não sei o que mais. E eu pergunto, está bem, e o que é que fez para receber esses... faturei. Tu quando olhas para a restauração não fatura, não é? A restauração foge aos impostos. Portanto, eles faturam 100, mas só declaram 50. Mas agora, na pandemia, queriam receber os 100. Impossível. Impossível. Não é? Tramaram-se. Quando nós abrimos uma empresa... Eu vou falar um bocadinho aqui de cor, mas é quando nós abrimos uma empresa como a vossa, vocês... estão em Portugal, sabem a regra do jogo, têm que fazer uma análise. Eu vou para aqui, sei os impostos que vou ter, sei os encargos fiscais, todos que estão aqui inerentes ao meu CAI, portanto, é a regra do jogo. Nós não podemos estar sempre a reclamar por causa do Estado. É um desafio extra que tu tens que superar. Não é extra, porque se fores para outro país, também vais ter isso. Podes ter menos impostos, mas se calhar o custo de vida lá é mais caro, portanto, e vão reclamar porque a casa é mais cara. Não sei, não sei, mas se formos para Andorra, se quiseres ir para Andorra, a gente conversa, não é? Que as coisas... eu digo, porque é que não pegas a tua empresa e não vais para Andorra? Olha, se calhar, não é? Quem sabe, um dia. Acho que ser competitivo aqui, e o Rui disse aqui uma coisa muito boa, que é a criação de valor, é tu te diferenciares, é tu pegares e percorreres um bocadinho, passares um bocadinho para o Oceano Azul. Não andas aqui na guerra dos preços e... Claramente. Mas isto é um pau de dois bicos. Isto é sempre um pau de dois bicos, porque quando se vende serviços, o desafio é diferente do que quando se vende produtos. Ou seja, porquê? Porque vamos falar do marketing. Não marketing digital, mas ferramentas digitais. Qualquer um pode dedicar-se a isso. Ok? E tu podes ver, fazes uma pesquisa rápida e vês gestão de redes sociais, 25 euros por mês. Uau, espetáculo! Hein? Ora, tu próprio crias, os profissionais de marketing, digamos assim, automutilam-se, digamos assim, porque tu quando apresentas propostas justas e tu crias o teu valor, essas coisas todas, mas depois chegas ao cliente e ele diz, é um bocado caro, não quero investir, se calhar vou apostar por aquela proposta mais barata. É um pouco como o Rui também, não é? Quer dizer, se calhar ele tem muitos clientes, até se calhar reconhecem o valor, a qualidade do produto, mas vão optar por uma solução mais barata porque, pronto, precisam. E depois até vai correr mal, depois voltam outra vez ao Rui, não é? E será que os clientes são certos para a tua empresa? Já fizeste essa pergunta? Claro que não são os certos. Não são, nem sequer há continuidade. É logo as coisas morrem ali. Ponto. Ok? A questão é que não é fácil arranjar clientes em Portugal. Não é? Isto é um desafio. Para mim. Considero que um desafio. Porque há muita concorrência. Ok? Pelo menos nesta área em que eu estou inserido. E quando há muita concorrência, as coisas são sempre mais complicadas o valor transmitir o teu valor é sempre muito mais complicado. Tens que, além de mostrar a qualidade da tua proposta de valor, seja o que for, tu tens que evangelizar também a importância do que é marketing, acima de tudo, porque muitas vezes tu tens que lidar com pessoas que são os decisores que não têm noção do que é marketing, ok? Pensam que, pegando nas palavras que o Rui disse há pouco, de que é preciso investir em marketing, não é grátis. Já tive reunião com um administrador de uma grande quinta de vinhos
em que ele me diz assim diretamente, pá, mas o Facebook paga-se. Só isso, ok? Isso diz muita coisa. E estamos a falar de uma grande empresa, ok? De vinhos. Pá, entendem? Estás a falar de outro tema que para mim, ainda hoje andei a falar disso durante todo o dia. Estamos a falar, mas quando digo Facebook, a cultura digital. E é assim, à medida que vai subindo a faixa etária, não é? Eu acho que a nossa faixa etária começa a ser já o limite da cultura digital. A partir daí, tu dificilmente tens pessoas que estão na cultura digital e na transformação digital, mas tem outras que não. Cabe os tais stakeholders internos e rejuvenescer a empresa. Com quem? Com pessoas novas a entrar lá. Claramente. E aí eu acho que o Rui tem uma equipa mista. Tem uma equipa mista na Altronix por causa disso, não é, Rui? Tens várias... Não tens ali tudo quase mesmo da faixa etária. Aquilo começa a mudar. Sim. E se calhar é para isso mesmo que ele quer crescer. Não sei. Desvenda aí a tua estratégia. Um bocadinho. Na questão dos recursos humanos, para mim é importante ter dentro da empresa, várias visões. Ou seja, para termos várias visões, tu tens que buscar pessoas de perfis diferentes. E, portanto, eu tenho vários tipos de critérios, mais novos, mais velhos, homens, mulheres. Por exemplo, há um critério que nós temos seguido ao longo dos anos e que para mim é importante, e existe mesmo essa questão em cima da mesa de forma constante, que é nós temos um equilíbrio mais ou menos de 50-50 entre homens e mulheres, por exemplo. Porquê? Porque eu considero que homens e mulheres têm características diferentes e, portanto, ambas são muito importantes dentro de uma empresa, porque, de facto, as visões são diferentes. E, portanto, são características como estas, a idade, obviamente, e contratar um baby boomer ou alguém da geração millennial, são coisas completamente diferentes, são perfis completamente diferentes, visões completamente diferentes, boas ou más, aí irá depender de pessoa para pessoa, mas eu acredito que ambos podem acrescentar muito a uma empresa. Portanto, tentamos ter este perfil de pessoas, uma vez mais, vários tipos de pessoas que acrescentem valor. Eu acho que criarem um cocktail, um bom cocktail, né? Um mix. Muito bem. Olha, vamos passar aqui às perguntas, porque já excedemos também a hora e tal, e há quem queira ir descansar. Ora bem, deixa-me cá ver as perguntas. Os fornecedores têm de ser parceiros acima de tudo, tem que haver respeito mútuo, pois é uma relação indispensável. A Helga diz, também em relação a parceiros estratégicos, muitas vezes pensamos diretamente na relação comercial e no que cada um ganha. Há um mindset a mudar aqui e centralizar a relação no cliente final e nos valores que queremos passar em conjunto. Não sei se as empresas já estão preparadas para isto. Sim, é um desafio, não é? Depois, temos aqui a Bárbara a dizer, infelizmente há muitas empresas que consideram os colaboradores dispensáveis e facilmente substituíveis. Com essa postura não os cativam, não os motivam e daí muitas vezes os maus resultados. Também a Bárbara, sobre aquela questão que falámos dos LGBT e por aí adiante, ela diz que essas marcas dizem-se inclusivas, mas será que sabem o verdadeiro significado da palavra inclusão, não é? Quer dizer, isso também muitas vezes vai bater naquilo que falámos, acho eu, das modas, ir atrás das modas e esquecer um pouco o que eu aqui estava aquela expressão que eu disse no início, que eu acho que é muito interessante, que é o marketing andou décadas a estudar o comportamento do consumidor. Hoje em dia é o consumidor que estuda as marcas. E, portanto, isto responde à Bárbara. Este tipo de marcas que se dizem inclusivas, mas que na prática não sabem sequer o significado disso, como diz a Bárbara e bem, hoje em dia, mais do que nunca, se põe
muito penalizadas por isso. O negócio até pode estar a correr muito bem para essas marcas. Agora, a questão é, e onde é que estariam se fizessem as coisas corretamente? Exatamente, é sempre essa questão que se coloca, não é? Eu amanhã vou fazer uma frase a dizer Rui Fonseca Altronix com esta frase. Esta frase é a frase do ano. Sim, senhora. Muito bem. O Rui é o homem das frases. Ele já enumerou aqui umas, duas ou três, não é? Por isso, fora aquelas todas. São pensamentos poucos às vezes que vamos tendo, e esta, como disse há pouco tempo que pensei sobre isto, porque na realidade basta estar atento ao mercado e é uma realidade. O José há minutos disse, o consumidor quando entra dentro de um stand de automóveis recebe tanto do carro ou mais do que o vendedor. Portanto, eu ao estudar o carro porque eu vou comprá-lo e, portanto, tem um impacto na minha vida porque vou gastar 20 ou 30 ou 50 mil euros naquele carro, claramente que eu vou ter um impacto, ou melhor, que a marca, enquanto eu estudo o processo, a marca e o seu comportamento vai ter um impacto enorme em mim. E eu passo a ser, uma vez mais, um embaixador da marca ou um detrator da marca. E isto, hoje em dia, por causa das redes sociais, por causa da era digital, tem cada vez mais um impacto muito, muito grande. E as marcas têm que perceber que não são só elas que estudam os consumidores. Nos dias de hoje, os consumidores estão muito atentos às marcas. Exatamente, tal e qual. E acho que isso é realmente uma grande lição a retirar aqui desta nossa conversa, é isso que acabaste de dizer. E que muitas vezes as marcas não pensam, pensam que têm um controle absoluto, não é? Como era, e hoje em dia os papéis inverteram-se sem que se apercebam. Okay, muitas vezes, e daí a importância do que é o marketing, do que é a estratégia e depois a forma como implementam tudo isso, não é? Porque o propósito está inserido lá na estratégia de marketing. Ora bem, a Filipa Carvalho, infelizmente são poucas as empresas que reconhecem a importância do marketing na empresa. Eu concordo com isto, não é? Diariamente eu vejo isto acontecer, portanto, acho que há aqui um papel... Para esse raciocínio, eu diria que, como eu há pouco falei, que nós temos uma importância enorme naquilo que fazemos todos os dias para mudar este paradigma, nesta questão em concreto, eu diria que pessoas como tu têm uma obrigação perante os stakeholders de mudar paradigmas, por exemplo, como pessoas a trabalhar marketing digital enquanto ferramentas, que se lhe perguntares quais são os 4 P's, já não digo os 7, os 4 P's do marketing, eles não sabem o que é os 4 P's do marketing. Algo basilar do que é uma matriz BCG, por exemplo, que é muito importante. Já não vou por aí. Portanto, fatores críticos de sucesso, quer dizer, há tanta coisa que realmente é fundamental para que depois as coisas funcionem, não é? Porque mas essa é a forma que tens de impactar o teu mercado, de impactar a economia, é de facto fazer a diferença nesse tipo de coisas. É uma luta diária e felizmente as coisas vão resultando nesse sentido, não é? Porque nós aqui fazemos o nosso papel, tentamos entender que o marketing não são ferramentas. Há uma diferença entre marketing e ferramentas. E a partir daí as coisas tendem a acontecer e, ok, é devagar, mas eu também acredito que à medida que o mercado, que as pessoas vão evoluindo, também vão à procura mais de informação e há mais profissionais também a debaterem aqui este tema do que marketing não são ferramentas e vice-versa. E felizmente, porque todos ganham com isso, ok? Todos, quando digo todos, empresas essencialmente e profissional de marketing, porque quem vai seja interno ou externo, não importa, o decisor vai perceber qual é a importância de marketing e então vai dizer, ok, é preciso investir em marketing, então vamos lá definir aqui o budget, ok, e sabemos que não é uma coisa grátis e vamos fazer as coisas como deve ser, ok? E tendencialmente as coisas têm que ser assim, por caso contrário, as empresas muitas delas vão ficar para trás, ok?
Ora bem, e porque falamos em marketing, temos aqui o próprio conceito de marketing do José Carlos, que é sempre muito pertinente. Então, o José Carlos diz que para ele o marketing é a ferramenta de gestão para maximizar o binómio risco-rentabilidade. Corretíssimo. Sem dúvida. Quem seria eu para pôr em causa alguma coisa que o Carlos Pereira dissesse? Porque esse homem percebe disto a pacotes mesmo, e portanto eu, perante os José Carlos, digo sempre que sim, porque não há forma de ele estar errado, porque ele trabalha muito para estar certo. Um abraço para ele. Exatamente. E já agora, parabéns ao José Carlos pela ousadia e coragem, que também recentemente pelo evento que criou. 3 dias fantásticos, assisti de forma online, também estive presencialmente, e ousadia porque, em tempos destes, fazer um evento também presencial é preciso coragem, mas espetacular, muito enriquecedor. Ele fez melhor, fez híbrido. Ele fez híbrido, é verdade. Esqueço-me dessa palavra, mas é verdade. O híbrido está presente agora nas nossas vidas. Ora, e pronto, em termos de questões, não há mais nenhuma. Apenas agora aqui a rematar com mais uma conversa enriquecedora. Por isso, obrigado, Rui, obrigado, José, pela conversa enriquecedora. Ok? E pronto, o Hugo Jesus também concorda com a Bárbara e pronto, vamos já em 1h11, está na altura de dizer adeus, ok? E de agradecer ao Rui e ao José pelo vosso tempo. E pronto, agradecer quem esteve do lado lá a assistir a esta conversa. E também não sei se não tenho a certeza se este será o último We Love Marketing da primeira temporada, ou se será na próxima semana. Isto na altura de férias e tudo, há sempre aqui estas definições. Certo é que o objetivo é que, para terminar esta primeira temporada em grande, fazermos um convívio, tem que ser online, ok, mas com todas as pessoas que já fizeram parte aqui deste projeto e que têm contribuído para aquilo que falámos há pouco, de mostrar a importância do que é o marketing, ok? Nas empresas de diferentes formas. Aqui a diversidade também é uma palavra muito importante, porque cada um com a sua experiência, cada um com os seus mercados, e tem sido realmente muito enriquecedor, mesmo para mim, para ter contato com algumas realidades que não conhecia, porque eu só trabalhei numa empresa, tive contato com aquele setor. Há 3 anos e pouco lancei-me sozinho neste desafio e pronto, quer dizer, estou aqui a absorver conhecimento para tentar crescer da melhor forma possível com pessoas que já estão nisto há anos. Há muitos anos, há muito mais que eu. Tu falaste há pouco, Rui, 30 anos, não é? Mais coisa, menos coisa. É a tua idade. Não é a minha idade, mas... só ando no marketing há 16 anos, portanto, é só o dobro. Portanto, eu pago impostos há 33 anos, portanto, imagina. Imagina. Muito bem. Então vá. Obrigado então a todos, mais uma vez, boa noite e até ao próximo live, ok? Obrigado, Rui. Obrigado. Deus. Um abraço. Abraço.